Antes da gente iniciar, quem precisa de uma intervenção de Deus na tua casa aqui? Amém? Quem precisa de um movimento de Deus em direção a alguma causa da sua vida aqui nessa manhã? Amém? Nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus pode operar na tua vida aquilo que você tanto espera. Vamos orar então? Vamos colocar de pé? Isso. Um minutinho só. Feche teus olhos. Coloca diante do Senhor isso que você tanto precisa nessa manhã. Isso. Eu sei que talvez você orou durante a adoração, mas eu sinto de Deus que muitos aqui precisam se levantar diante disso. E Deus tem o maior prazer em satisfazer o desejo do teu coração, desde que haja um movimento da tua parte. Sim, Senhor amado Deus, nós profetizamos sobre a vida desse irmão, dessa família, Deus. Pai, em nome de Jesus, não há nada impossível para o Senhor. Por isso nós declaramos em nome de Jesus o milagre que essa família espera, Deus. Oh, Pai, o milagre, Senhor, que ele tanto precisa. Em nome de Jesus, vai em direção a essa casa, vai em direção a essa causa, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, opera o impossível. Oh Deus, traga materializado, Senhor, oh Deus, o teu desejo sobre essa casa, o teu desejo sobre essa situação, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Queridos, pode se assentar em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Eu ia deixar para fazer isso no final do culto, mas acho que vai ser impossível, né? Deus sabe todas as coisas e nós estamos em paz em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos, sempre quando a gente entende que Deus está no controle. Quando a gente acha que nós fazemos as coisas por impulsividade e uma série de fatores, a gente sabe que a gente tem que arcar com tudo aquilo que é consequência daquilo que a gente faz. Mas a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. A maioria de vocês está imaginando uma coisa, mas é outra. Eu tive há 2 dias e meio, quase 3 dias, uma leve e momentânea, né? Tribulação, uma leve e momentânea paralisia facial do lado esquerdo. Então, eu ia deixar para o final do culto comunicar a vocês, mas acho que vai ser impossível, né? Porque o P e o F tá com muita dificuldade de sair. Mas a gente crê no nome do Santo Senhor que já tá tudo de volta, né? É para a gente descansar um pouco, né? Algumas coisas... Vem para aqui, amor. Algumas coisas a gente sofre por ansiedade, por tentar fazer tantas coisas, e a impulsividade do coração nos leva a assumir cargas que vai além da nossa capacidade emocional, psicológica, enfim. E a gente entende que precisamos descansar mais no Senhor, não é verdade? Porque às vezes a gente vai entrando e com muita intensidade, tudo que a gente vive, né? A gente vive com muita intensidade, e o Senhor sempre nos chamando a atenção: descansa, confia, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade de confiar, não é verdade? A gente tem dificuldade de entender alguns processos na vida da gente, e tem momento que Deus faz a gente parar, dar uma respirar, né? E se a gente não faz isso, de alguma forma ele nos para, não é verdade? Então, assim, já estou tomando a medicação. Ontem eu não queria ir, o Douglas me arrastou, né? Não me levou, ele me sequestrou e me levou no médico. E realmente aconteceu isso, mas o médico disse que
vai ficar tudo bem. Quem crê nisso? O médico falou, mas eu já sabia, tá? Que vai ficar tudo bem. Como a mãe dizia, no final tudo dá certo. Se não deu ainda é porque não chegou o fim, né? Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você sentir alguma dificuldade, assim, como diz o Hermes, vai nos perdoando, né, Hermes? E deixa Deus falar ao seu coração, em nome de Jesus. Abra comigo, perdão, as crianças, faz assim, vem para cá, isso, não precisa, isso. Amém. Aí, ó. Prontinha, a Madê vindo. Amém, queridos. Estenda suas mãos para cá. Papai amado, aqui estão os nossos filhos. E a nossa alegria, Pai, de poder em cada culto estender as mãos e profetizar sobre a vida deles e abençoá-los. E hoje não é diferente. Fique exposto o nosso coração, Pai, em gratidão ao Senhor por vê-los aqui e não ter que investir o nosso tempo em resgatá-los, mas instruí-los no caminho que eles devem andar e permanecer. Por isso nós pedimos ao Senhor, guarda e proteja a vida deles em todo o tempo, livre de todo mal e os leve a conquistar exatamente aquilo que o Senhor os chamou para ser, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe, Dai. Amém. Glória a Deus, Jesus é bom, é ou não é? O diabo que não presta. Abra comigo, você que pode, 1 Samuel, livro de 1 Samuel, vamos do capítulo 1 e o verso de número 1. Isso. Quantos encontraram? Diga amém. O texto diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Eframita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Todos os anos esse homem ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ele dava e a Ana, porém, ele dava uma porção dobrada. Fala comigo, porção dobrada. Talvez na sua Bíblia possa estar porção, uma oferta de excelência, oferta excelente. Porque ele o amava, mesmo que o Senhor tivesse a deixado estéril, sem poder gerar filhos. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia de ano em ano, ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado à sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
Se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos seus lábios, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Papai amado, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão abençoadora e tão abençoada. Senhor, entendemos que estamos aqui com um propósito, e que o Senhor encontre em nós corações dispostos e disponíveis a alcançar aquilo na qual o Senhor escreveu de antemão a nosso respeito. Fala conosco, Deus, à medida da nossa necessidade, à medida que te aprouve falar, Senhor. E nós oramos para que os nossos ouvidos estejam desobstruídos, tanto naturalmente como espiritualmente, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é muito conhecido de todos, na verdade nós já pregamos e ministramos sobre ele. A vida de uma mulher que clamava ao Senhor por um filho, à medida que ela era humilhada ao longo desse processo. Ela orava a Deus e clamava com tanta força que o seu sacerdote não conseguia entender aquilo que estava acontecendo, mas ele julgou que ela estaria embriagada, porque ele não ouvia a voz, mas via o movimento dos seus lábios. Mas a humilhação era tamanha sobre a vida dessa mulher, que a outra esposa do seu marido. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e graças a Deus pela mulher que você tem, graças a Deus pelo esposo que você tem. Sabe por quê? Querido, deixa eu te falar, conviver com uma pessoa só é difícil, não é? Agora conviver com outra, buscando guerra dentro de casa, aí é complicado demais, né? Salomão teve 1000 mulheres, a gente não consegue lidar com uma. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que ele era o homem mais sábio do mundo, porque encontrou o grande segredo. Não é verdade? Misericórdia. Mas eram alianças políticas, né, que o levou até a muitos historiadores acreditarem que se distanciou de Deus. Mas aqui a história conta de um homem, Eucana, um homem cheio de graça, um homem abençoado, a ponto dele olhar para a mulher dele e falar: não fique triste, não é para você, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Às vezes, querido, eu quero começar com isso. A nossa vida, ela é regada de lamentos, de angústias, de decepções ou frustrações, porque nós olhamos mais para o problema do que propriamente para aquilo que Deus tem nos dado. Aqui essa mulher está angustiada por um motivo, por dois. Ela não tem um filho homem. Segundo, a sua maior concorrente dentro da sua casa, a mulher que concorria ao amor do seu marido. E aqui preste atenção nisso, se era um lamento tão grande da parte dela, é porque esse homem era muito bom, porque ela lamentava o fato dele olhar para sua outra esposa e saber que ela tinha dado filho homem e ela não. Agora, certa vez esse homem olha para ela: calma, minha esposa, será que eu não sou para ti muito melhor? Mas a história, ela é regida de vários segredos aqui. O primeiro deles é que todos os anos eles iam para sacrificar em Siló. Siló era a cidade que estava a Arca do Senhor, a Arca
a presença de Deus, simbolizada a presença de Deus naquela arca, onde havia um sumo sacerdote chamado Eli e os seus filhos, e a Bíblia diz que seus filhos se prostituíam até dentro do templo, mas aqui em evidência está só a figura deles, serviam como sacerdotes naquele lugar. Então durante anos eles iam sacrificar naquele lugar. Flávio Joséfo diz que foram em torno de 25 anos que eles subiam até aquele lugar. Agora presta atenção, perdão. 25 anos. A gente tem dúvida da primeira negativa. A primeira coisa que acontece contrário àquilo que a gente acredita, a gente duvida no nosso coração. A gente não tem a capacidade, a gente busca isso todos os dias. O fato de você estar aqui na igreja hoje, nessa manhã, é uma tentativa sua de ganhar capacidade para crer mais naquilo que já fora dito a respeito da sua vida, é ou não é? Porque se uma palavra para nós fosse suficiente, talvez nem aqui a gente estaria, mas todos os dias a gente vem para cá, buscando do Senhor uma motivação para o nosso coração, para acreditar em tudo aquilo que Ele disse, e a gente vem para cá e a gente é abastecido para permanecer firme mais uma jornada na nossa vida. Agora 25 anos, sem poder gerar, clamando ao Senhor, lutando por uma bênção, por um milagre na vida dela. E ela sobe. E aqui tem um grande segredo, preste atenção nisso. Eucana subia para sacrificar o Senhor em Siló. E daquele sacrifício, ele separava uma porção para Penina e todos os seus filhos, e uma porção em excelência para Ana, uma porção dobrada. Olha que coisa linda. Às vezes a gente está aqui, a gente vem para a casa de Deus e a gente separa uma oferta, a gente sempre separa uma oferta. E é interessante que o nosso prazer às vezes está mais em colocar o envelope na mão dos nossos filhos para eles levarem ao altar do que nós mesmos levar. Por quê? Porque a gente quer estimular no coração deles a disposição, né? A generosidade que é você viver diante do altar do Senhor. Então a gente quer criar essa raiz no coração deles, essa deliberalidade de dar, de oferecer a Deus. Agora é importante que aqui já tem um segredo muito forte e você tem que carregar para a sua vida. Eucana, ele tem noção do grande lamento da sua mulher. E quão grande muitas vezes é as dores que nós carregamos na nossa vida. E duas coisas em paralelo acontecem aqui. Primeiro, a dor no coração dela e a dor no coração dele. E quantos de nós temos sido motivadores do milagre naquela pessoa que a gente ama? O quanto de nós nos doamos em direção àquela vida que nós amamos para que ela alcance aquele favor diante de Deus. Eucana separava uma oferta para Penina e uma oferta de excelência para Ana. Os judeus acreditam até os dias de hoje, é um princípio que a gente carrega na nossa vida muito, na verdade os mais antigos, Miro vai lembrar disso, pastor Ivete, nós sempre fomos ensinados que não se apresenta a Deus de mãos vazias, é ou não é, Miro? Quantas vezes a gente ouviu isso? Isso é um princípio judaico ligado ao Antigo Testamento. Toda vez que eles iam diante da presença de Deus ou diante do sacerdote, eles não poderiam aparecer, se apresentar sem oferecer nada. Perceba que Jesus, quando ele chega, eu já falei isso com vocês, Jesus toda vez que ele chega, ele é considerado um sacerdote, um profeta, um sacerdote, um homem santo. E quando ele chega, é importante você entender isso, para tirar da sua mente a figura franciscana de Jesus. Quando ele chega, alguém ouve, está vindo um profeta, está vindo um homem santo, eles correm oferecer algo. No nascimento de Jesus é a prova viva disso. Eles oferecem tanto tesouro que historiadores acreditam que aquilo que foi oferecido no nascimento sustentaria Jesus numa grande riqueza por toda a extensão da sua vida. Presta atenção. Judas era o que de Jesus?
E não se tem um tesoureiro se não há tesouro para guardar. É verdade ou não é? Eu não tenho tesoureiro. Não se tem tesoureiro se não tem tesouro para guardar. Então Judas recebia a oferta do povo, colocava ali, redistribuía de forma social para todo mundo. Agora a diferença do coração de Jesus, talvez para o nosso coração, é que Jesus tinha acesso a tudo, mas não desfrutava de nada. A gente tem acesso a pouca coisa e quer desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferece, e o nosso coração se corrompe. Então aquele homem, ele está preso ou a um princípio de que quanto maior o desafio, maior o sacrifício. Isso aqui é um segredo muito grande para a nossa vida, e eu não estou falando de você, quanto mais violento for a tua dor, maior o valor da tua oferta. Não, eu estou falando de sacrifício. Quantos jejum a gente faz na nossa vida em prol daquilo que a gente deseja diante de Deus, em desejo do favor de Deus? Quanto de nós temos nos sacrificado pela nossa família ou por quem nós amamos? Quanto de nós temos nos doado para atrair o favor de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? O detalhe é que muitas vezes a gente deita no travesseiro, a gente ora: Senhor, a minha filha está precisando disso, precisa de uma porta aberta na minha vida, na minha família, uma enfermidade tocou na minha casa. Senhor, o Senhor conhece o meu coração e sabe do que eu preciso, então faz a tua parte que eu faça a minha. É verdade ou não é? Talvez em outras palavras, mas o que flui do nosso coração é isso. Por isso que eu falo sempre que aquilo que nós oramos nem sempre está de acordo com a nossa necessidade, porque a gente ora os nossos desejos. E talvez, e só talvez, o desejo que flui do teu coração, que sai pelas palavras da sua boca, estão de acordo com o coração de Deus. Mas a grande maioria estão ligados ao desejo da nossa alma e não à nossa necessidade. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades estão intrinsecamente travadas no nosso íntimo. E a Bíblia diz que existe uma maneira de você orar aquilo que as palavras não expressam. A oração em línguas, a oração que os anjos oram, aquilo que o Espírito Santo ora ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele está falando o quê? Ele intercede ao Pai com aquilo que de fato você precisa, não aquilo que você quer. E aí é um detalhe muito grande na nossa vida, a diferença, aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero, porque aquilo que eu quero pode me afastar de Deus, e aquilo que eu preciso tem que me aproximar do coração do Senhor. Aleluia. E esse homem, ele dá uma porção dobrada para Penina, e quando eu lia isso, eu achava que após o sacrifício eles repartiam um grande banquete, e dava um bife para uma e 2 para outra. Parecia o Chaves e o Kiko repartindo, né? E aquilo não entrava na minha cabeça. Olha só isso. Preste atenção, porque é uma coisa que parece brincadeira, mas é uma coisa que a gente vive constantemente. A gente não entende a seriedade, a profundidade daquilo que está acontecendo. Ele pega do sacrifício, ele junta todo o sacrifício, e ele começa a repartir para os filhos. Olha, filho, aqui está uma oferta, leva lá para o altar. Aqui está um sacrifício, leva para o altar. Aqui está uma rolinha, leva lá para o altar. Aqui está um cabrito, leva para o altar. Quando ele olha para tamanho desespero da sua esposa, Ana, ele fala: o teu milagre tem que ser muito maior do que o dos outros. Portanto, o teu nível de sacrifício tem que ser muito maior também. 2 coisas. O que você tem feito para a tua casa alcançar o favor do Senhor? E o que você que precisa do favor do Senhor tem feito em direção a Deus para alcançar o favor do Senhor? O que nós estamos, qual que é a disposição do nosso coração de sacrificar muitas vezes aquilo que nós amamos, renunciar aquilo que nós amamos fazer em prol de uma resposta de Deus na nossa vida? Qual que é o princípio que você está capaz de cumprir para de fato Deus voltar os olhos para você? Perceba que no final desse texto, o sacerdote, ele fala assim: vai em paz, verso 18, verso 17, finalzinho, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu.
E é interessante que lá na frente diz assim: e Eucana teve relações ou se deitou com a sua mulher, e o texto diz assim: e Deus se lembrou de Ana. Quando que Deus vai se lembrar do favor em relação a você? Quando você toca o coração de Deus. Alguém só se lembra de você se algo de você deixou cravado no coração daquela pessoa. Tem gente que vai passar pela sua vida, querido, e vai simplesmente passar. E foi legal, ajudou em algum momento, mas passou. Agora tem gente que vai passar pela tua vida e vai embora, mas uma coisa dela ele vai deixar encravado no teu coração. E toda vez, de alguma forma, você vai se lembrar daquela pessoa por algo que ela deixou. E não é nada material, é algo que tocou no seu coração, uma parte dela que deixou dentro do seu coração cravado, e você nunca mais se esquece. E assim é com Deus. O que você tem feito para tocar o coração de Deus, de forma que no momento certo, Ele se lembre do teu clamor, se lembre da tua oferta, se lembre do teu sacrifício, se lembre daquilo que você fez, se lembre do nível de renúncia que você se dispôs a fazer por Ele. A gente tem dificuldade de vir para o culto, né? Às vezes a gente conversa sobre isso, cara, é 1h30, é 2 horinhas de culto. A gente tem dificuldade de fazer isso. E como que a gente quer pedir de Deus um favor, um Deus tão grande, tão tremendo, que vê as suas necessidades, vê aquilo que você precisa, vê a porta que precisa ser aberta, vê a restauração que você precisa, e fala para você, chora tanto, clama tanto, chora tanto, sofre tanto, dói tanto, mas não se levanta. Chora tanto, está doente, está dolorido. É 25 anos, gente, não é 2 dias, não é uma semana, não é 1 ano, não é 2, não é 3, não é 5. É 25 anos subindo para a mesma cidade, peregrinando a mesma causa. Quem aqui já foi católico, mas católico de profissão mesmo, não é de nascença não? Já serviu? Pastor Ivete foi uma das maiores, né? Quase que foi uma pastora lá na matriz. Uma padra. O sacrifício que se paga é altíssimo, porque eles ensinaram que você tem que pagar você tem que sacrificar na pele por um favor. E a gente é cristão porque alguém falou que Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Você parou de pagar os preços que precisam ser pagos, porque talvez a nossa mente cauterizada na religião e na historicidade da cultura religiosa te ensinou que um modelo de vida você sacrifica tanto, agora no outro você só pode desfrutar. Pelo contrário, a graça, ela traz muito mais intensidade do que a lei. Sabe por quê? Porque na lei, se alguém pegasse eu em adultério, deitado com a mulher, eu era considerado adúltero. Agora na graça, só de eu pensar em outra mulher que não seja minha, eu já adulterei com ela. Na lei, eu precisava matar e ser pego em flagrante para me considerar um assassino e ser morto por aquilo que eu fiz. Mas na graça, só de você odiar o seu irmão, você já matou ele no seu coração e você é réu de justiça da morte do seu irmão. Está entendendo? Então às vezes a gente anula uma coisa por uma cultura religiosa que foi impregnada na nossa mente, uma cultura romana, e agora porque a gente vive com Jesus, se encontrou com esse amor tão lindo de Jesus, a gente acha que não precisa sacrificar mais, que agora é só aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que é de fé e fé e glória em glória. O que é isso? É uma luta atrás da outra. O Diego ministrou essa semana, foi precioso. As lutas, elas nos fazem crescer, o que a gente não pode é desistir no meio delas. Se não fosse a fornalha, ninguém veria o quarto homem.
Se não fosse a cova dos leões, ninguém veria o milagre do Senhor enchendo a barriga de tudo aqueles leão. Se não fosse o mar, ninguém teria aberto. Então tem sempre um desafio na nossa vida. E quanto maior o desafio, maior o nível de sacrifício que você tem que fazer em relação àquilo. E a gente tem a tendência o quê? Eu estou esperando no Senhor. É ou não é? Mas esperar, como diz a canção, esperar não é parar, esperar é caminhar. Caminhar em direção aos propósitos do eterno, entender quais são os princípios que eu tenho quebrado, quais são os valores eternos que eu tenho deixado de mão. Eu preciso voltar os meus olhos ao Senhor e caminhar segundo a sua vontade, a sua soberana vontade. Agora fala comigo: fé, sacrifício e sacerdote. 25 anos sem resposta, uma oferta excelente e um sacerdote caído. Presta atenção, tudo para dar errado. 25 anos sem resposta. Tem que ter fé ou não tem? Muita fé. 25 anos sem resposta, humilhação, a pessoa do seu lado, humilhando, todo dia rindo, mais um ano você aqui sem filho, mais um ano você aí seca do jeito que você é. Existia uma cultura que uma mulher só tinha valor se gerasse um filho homem, não é nem gerar filho, é gerar um filho homem, um varão. E era tamanha humilhação que você percebe que Ana, ela faz uma oração ao Senhor, ela fala: Senhor, é tamanha humilhação que eu estou sofrendo, que se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. Olha só, talvez aqui no coração dela não estava nem apegado a ter o filho, mas encerrar a humilhação que ela vinha passando. Quantas vezes na nossa vida a gente vem sofrendo humilhação após humilhação, uma atrás da outra, meses, anos da nossa vida, sofrendo humilhação, e o pior, vindo de pessoas que muitas vezes a gente ama e dedica. E talvez o nosso coração, ele começa a se desviar até do milagre, ele começa a se voltar para o fim do sofrimento, e não para o milagre que o Senhor tem para fazer. Entendeu a diferença ou não? Ana fala: Senhor, me dê um filho, pelo amor de Deus, eu preciso encerrar esse sofrimento, e no dia que o Senhor me der um filho, assim que desmamar, eu entrego de volta para o Senhor. O coração de Ana não estava mais no filho, estava em encerrar o sofrimento. E às vezes o fato da gente querer encerrar o sofrimento não nos permite desfrutar do milagre de Deus na nossa vida. Está entendendo ou não? E a gente foca naquilo que é mal e não naquilo que é bom. Porque todo dia eu falo que Jesus é bom e... Por quê? Porque Jesus é bom, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é cheiroso. O diabo é chato, fedido e ruim. Então não tem que pregar diabo nesse púlpito, eu tenho que pregar Cristo. Quanto mais da verdade você ouvir, menos valor a mentira tem. Quanto maior o seu Deus, menor é o seu inimigo. Quanto maior é o seu milagre, menor são as dores do processo. Está entendendo? Por isso que nós ministramos o amor de Cristo. Eu não preciso ficar falando para você de diabo, eu tenho que falar do tamanho do teu Deus. Quanto mais você confia em Deus, menos você acredita nas mentiras de Satanás. Perdão. Fé, oferta e um sacerdote. Fé, 25 anos. A oferta, o nível da tua oferta, do teu sacrifício, tem que ser na mesma intensidade do teu milagre. Eu volto a afirmar, não é o valor que você traz no altar, é o nível do sacrifício, é o nível de renúncia. O que eu preciso abrir mão para conquistar aquilo que eu quero? Tem gente que tem problema de bebida e ama sair com os amigos e beber. Será que nesses dias Deus não está te pedindo algo que realmente você vai precisar renunciar? E renunciar não é abrir mão daquilo que não te faz falta.
renunciar a abrir mão de tudo aquilo que está impregnado em você. Renúncia de amizades. Querido, deixa eu te falar algo. O que mais derruba homens e mulheres de Deus são amizades erradas. Não é a droga, não é o álcool, não são essas coisas. São amizades, lugares que você convive, que não te aproximam de Deus. Quem que é solteiro aqui? Sabe o lugar que tem que encontrar um marido, um esposo? É escondido no Senhor. Quanto mais você se esconde em Deus, mais próximos você vai estar daquele que está escondido em Deus também. O problema é que a gente quer enxergar aquilo que a gente busca, e muitas vezes aquilo que a gente busca, quando é de Deus, está escondido no coração de Deus. E como que você encontra aquilo que está escondido no coração de Deus? Se escondendo no coração do Senhor também. Está compreendendo? Talvez o milagre que você espera está aqui, ó, no interior do santo. E o que você tem que fazer para alcançar? Se esconder no Senhor, falar: Senhor, arranca as mazelas da minha vida, me permita encontrar aquilo que o Senhor escondeu aí dentro de ti, para mim desfrutar daquilo que é o meu milagre. O sacerdote, eu quero finalizar com isso. Fala comigo: fé, oferta, sacerdote. Ninguém pode viver uma vida sem um pai. Não estou falando de pai natural. Jesus, ele não veio pregar religião, porque religião Israel já tinha. Jesus, ele veio pregar quem? Um pai. Ele dizia assim: tudo que eu faço foi porque eu vi o pai fazer. Então ele veio mostrar para você o reino de Deus, e nesse reino existe um rei, e existe um governo que rege tudo aquilo que de fato é a vontade de Deus nessa terra. Então o que Jesus fez? Não veio pregar uma religião, não veio te ensinar a ser crente, não veio te ensinar a ser evangélico, não veio ensinar a ser budista ou qualquer outra coisa. Ele veio te ensinar a ser filho. Jesus veio te ensinar a ser filho, não veio te ensinar a ser crente. Porque toda vez que a gente tenta ser crente, a gente quer matar o católico, quer matar o budista, quer matar o espírita, quer matar todo aquele que contraria a nossa fé. Agora, quando você é ensinado a ser filho, você é ensinado a ter misericórdia e amar acima das circunstâncias. Agora, ninguém pode ser filho sem um pai. E se tem um pai, eu preciso me comportar como alguém que está debaixo da tutela desse pai. Preste atenção nisso. Se você se comporta como um filho, você não passa necessidade, porque o pai, quando ele é pai, ele te sustenta, é ou não é? Não tem como. Minha mãe comia o pescoço enquanto a gente comia a coxa. Minha mãe comia os pés, e até hoje ela come os pés. Misericórdia, que coisa feia é aquilo. Meu Deus do céu, acho que virou hábito, não sei, que coisa feia, né? Come e ainda palita os dentes. Mas o filho come o peito, a asa e as coxas. E se o teu pai natural, você pedir um pão, ele não te dá uma pedra, que dirá o teu pai celestial? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, nós amamos o Senhor. Maravilhoso. Agora deixa eu te falar: fé, oferta e sacerdote. Você tem um pai celestial, mas você tem um pai nessa terra. Eu não estou falando da minha pessoa, eu estou falando de alguém que vai cuidar do teu coração. Alguém que representa Deus na tua vida, que vai falar o teu coração, que não vai só te abraçar, te dizer que ama, mas vai apontar o caminho, apontar os erros que você tem cometido. Abraão, quando ele vai, ele recebe uma promessa grandiosa do Senhor. Uma promessa que a partir dele todas as famílias da terra vão ser abençoadas, os filhos dele seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar. Toda aquela promessa grandiosa que se fazer para a gente não acredita. Agora você vai perceber, eu quero que você leia os textos. Ele só começou a conquistar quando ele teve um encontro com Melquisedeque. E a Bíblia diz: o maior abençoa o menor. Fé, quem tem fé aqui?
Quem precisa renunciar, sacrificar, ofertar, sei lá fazer o que, mas crendo que Deus tem um milagre, vai operar um milagre na vida aqui. Agora, quem tem casa, a sua igreja, a casa de Deus, que você vem e é alimentado, é tudo que a gente precisa. Elias fez uma coisa muito distinta de todos os outros sacerdotes e profetas. Elias deixou todo mundo sacrificar, mas quando chegou a vez dele, o que ele fez? Altar, sacrifício e clamou o fogo. Está entendendo ou não? O altar você pode criar todo na sua casa, mas o sacrifício nunca vai faltar quando precisa do fogo de Deus descer sobre a tua vida. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Isso. Traga o teu coração cativo esse momento. Fala para o Senhor: Senhor, se tem faltado fé na minha vida, acrescenta, Deus. Vai enchendo meu coração de fé. Sim, os processos da sua vida, querido, não fique calado. Fala assim: Deus, os processos da minha vida são tão dolorosos às vezes, está passando muito tempo, e no meio desse processo, Senhor, eu estou sendo tão humilhado. É momento, querido, de você entender que as humilhações que você tem passado por conta do processo na sua vida, elas têm um tempo. E nós profetizamos nessa manhã que esse tempo está por acabar. E quiçá se já não acabou na tua vida. É fé, é continuar caminhando sem ver, é continuar caminhando, ainda que nada aconteceu na sua vida, é continuar caminhando, porque o processo é necessário, mas a fé que você tem no teu coração, a convicção de que o Senhor vai operar um milagre, te faz caminhar, te faz vir para cá todos os dias. O sacrifício que você faz, o quanto de você tem se doado pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus sonhos, pela vida com Deus que você vive, pelo teu ministério, o quanto você tem jejuado por essa casa, pela vida dos seus pastores também, pelos teus pais, pela tua família, o nível da oferta que você tem trazido no altar. Querido, eu vou falar para você, de resto o Senhor não precisa. O Senhor não é um franciscano que vive da marmita da manhã, marmita da noite, não. Ele é o Deus de todo o ouro, toda a prata. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa do nosso coração. E tudo aquilo que nós não estamos dispostos a dar é aquilo que governa a nossa vida. E o sacerdote, uma casa que você serve, um profeta do Senhor, um sacerdote do Senhor sobre a sua vida, você precisa dessas 3 coisas para o milagre se materializar na sua vida. Coloca diante de Deus enquanto a pastora está adorando, e nós vamos orar para encerrar. Coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me sinto só, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como
vivendo um momento de angústia na sua vida. Talvez você nem saiba o porquê. Talvez você nem saiba o porquê você sente isso, porque Deus tem sido tão gracioso com você, mas mesmo assim você sente vontade de chorar, de lamentar. Você mesmo entender, você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Deixa fluir de dentro de você. Fala pra Deus, Deus, eu não sei, mas eu tenho sofrido tanto, mas eu sei que esse sofrimento vai acabar. Eu sei que esse sofrimento vai acabar. Eu sei que vai acabar. Meu Deus. Isso. Vai. Eu vou descansar. Deus tem algo pra você. Meu Deus. Continua crendo, continua confiando. Sim, Deus. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei Ninguém vai te roubar, ninguém vai te tirar, ninguém vai te tirar, ninguém vai te levar. Ninguém vai levar os teus sonhos, ninguém vai levar a tua esperança. Ninguém vai te roubar, querido, as suas emoções. Ninguém. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Se eu cair, e se eu cair, Ouça isso. a sua Meu mão Deus. me levantará. Meu Deus. Meu Deus. E se eu chorar, A mão poderosa do Senhor. e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, acalma minha alma. Está ansioso? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta, Senhor, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Meu Deus. Meu Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por Ó a você. renúncia. Mas eu sei que quando eu Olha a renúncia. pensar em desistir, você estará do meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Vai ficar bem na tua vida, vai ficar bem na tua casa, vai ficar bem no teu casamento, vai ficar bem no teu trabalho, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem com o teu filho, vai ficar tudo bem no teu casamento. Eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Abra suas mãos como estivesse recebendo. Vai ficar bem. Meu Pai, aqui está a sua igreja, Deus. Nós confiamos e acreditamos na tua palavra, ela é fiel. Ela é como uma espada, capaz de dividir juntas e medulas. Senhor, a tua palavra não muda. E aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir nas nossas vidas, nós cremos. Cada família aqui, cada casamento, cada relacionamento,
Nós oramos, Senhor, para que o milagre da restauração do Senhor, ó Pai, esteja sobre essa casa, em nome de Jesus. Se alguém aqui está passando por alguma enfermidade, nós oramos para que haja cura, haja cura, haja cura e restauração por completo. Se alguém aqui tem algum familiar dentro de um leito do hospital, nós profetizamos a cura do Senhor em nome de Jesus, para que haja testemunho do Teu nome, para que haja testemunho do Teu poder, testemunho do Teu milagre, em nome de Jesus. Ser curado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para a minha vida agora, em nome de Jesus. Pai amado, eu vou orar, você confirme em nome de Jesus. Pai, Tu conheces o nosso coração, Deus, e o Senhor sabe dos desejos do nosso coração. Meu Pai, eu como sacerdote na Sua casa, como um homem de Deus, que confia no Senhor acima de todas as coisas, eu tomo posse do Teu milagre, Senhor. Eu oro e clamo ao Senhor para que seja restaurada a minha face. Satanás não vai me calar. Satanás, você não vai me calar. Você não vai alterar o propósito do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, para que haja testemunho do Seu santo nome, Deus. Eu digo isso em cima do Teu altar, confiando, Senhor, na palavra que eu criei toda a minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Restaura a minha vida, Senhor. Restaura a minha casa. Tira toda a ansiedade do meu coração. Em nome de Jesus, eu creio e recebo. E da mesma forma eu ministro sobre essa igreja, Senhor. Toca na família, toca na casa, toca na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, no filho, no papai, na mamãe. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e as misericórdias do nosso bom, do nosso lindo, do nosso amado, do nosso maravilhoso, daquele que era, daquele que é, daquele que continuará sendo por toda a existência da raça humana e a eternidade, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso amado Jesus, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, amém.